Graça e paz, povo abençoado de Deus. Quero compartilhar com vocês com uma palavra que o Senhor falou ao meu coração, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 42, que tem o tema: recarregue as suas baterias espiritual. É necessário, meus amados, vivermos com as nossas baterias sempre carregadas, espiritualmente falando. O Espírito Santo de Deus é a nossa bateria, a bateria do cristão. E a palavra de Deus é o nosso alimento. Amém. Vamos fazer a oração, pedir ao Pai que em nome de Jesus fale aos nossos corações. Meu glorioso Deus e Pai Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que entra em Tua presença e te peço, Pai, me perdoa por todos os meus pecados, me perdoa por todas as minhas falhas. Perdoe, Pai, a cada um de nós, em nome de Jesus. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento para que a gente possa, Pai, entender, guardar e colocar em prática a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aqui, meus amados irmãos, em Lucas 4, versículo 42, nos diz assim: ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Amém, povo amado de Deus. Aqui, meus amados, nos mostra que uma grande multidão seguia o Senhor Jesus, que uma grande multidão procurava o Senhor Jesus. Vemos aqui que há uma grande oportunidade, há uma grande necessidade de estarmos com Jesus, de procurar pela sua presença. Assim como essa multidão aqui nos traz essa revelação dessa importância. Assim também como o Senhor Jesus nos traz a nossas vidas essa revelação de que Ele se afastava da multidão para buscar a presença de Deus. O Senhor Jesus sempre tinha aquele momento que ele se afastava, ficava solitário, humanamente falando, para poder se encher da presença de Deus. Nos mostrando, meus amados irmãos, que isso temos que trazer para as nossas vidas. Temos que recarregar a nossa bateria espiritual. Com quê? Não é com comida, não é com bebida, mas é com a palavra de Deus. A comida, a bebida, só recarrega o nosso físico, mas o espiritual vem de Deus. Só Ele tem esse poder de recarregarmos as nossas forças. Assim, Jesus fazia em toda a sua trajetória aqui na terra. Ele realizava muitos sinais e maravilhas, expulsava demônios, curava enfermos, mas ele sempre ia recarregar a sua bateria. Ele sempre se afastou da multidão, dos seus discípulos, para buscar a presença de Deus, porque só Deus pode nos dar a força que a gente precisa. A gente
pode ter um grande exemplo, como um carro na garagem, um carro que está ali há muito tempo parado. Quando você vai dar uma partida, a bateria está descarregada, não funciona. Assim somos nós. O que é que tem que fazer? Tem que buscar um outro automóvel para que venha, através de um cabo, conectar a bateria, dar ali uma recarga para que ele possa dar uma partida. Assim somos nós, a nossa vida espiritual. Temos que estar sempre recarregando, não podemos deixar ela descarregar. Veja bem o seu aparelho celular, não é verdade? Você usa, mas tem um momento que ele descarrega e ele avisa, bateria fraca, lhe dando uma advertência que você tem que conectar ele com a energia. Assim somos nós. O Senhor também nos dá essa advertência. Eu e você sabemos quando estamos fracos espiritualmente e é necessário, meus amados irmãos, nos levantarmos para poder buscar essa presença, buscar essa força, essa energia que vem do Senhor. Amém? Aqui em Êxodo, capítulo 15, versículo 2, nos diz assim: o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, e eu louvarei, e o Deus é o Deus do meu Pai, e eu o exaltarei. Então, meus amados irmãos, aqui está escrito: o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. Amém? Então é muito gratificante, é muito bom para cada um de nós quando a gente reconhece que o Senhor é a nossa força, que precisamos da força de Deus, que temos que buscar essa força que vem do Senhor, porque em Isaías diz, 40:29, é Ele quem dá força ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Amém, povo abençoado de Deus? Então, meus amados irmãos, a palavra hoje é: recarregue a sua bateria espiritual. Faça como Daniel. Daniel, ele tinha suas funções, ele trabalhava, mas ele tinha ao dia, no cotidiano dele, 3 momentos por dia, não sei por quantas horas, mas que ele parava para se abastecer, que ele parava para se conectar com Deus, para recarregar as suas baterias. É necessário que eu e você venha sempre buscar essa presença de Deus nas nossas vidas. Que a gente venha buscar a presença do Espírito Santo. Que a gente venha se fortalecer, como o salmista Davi diz: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, é Ele o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Mas para isso, meus amados irmãos, temos que estar conectado com o Senhor em todo o tempo. Não permita que essa bateria descarregue, não permita nem sequer que ela fique fraca, porque não existe esse negócio, tem que ficar fraco, não. O Senhor diz: diga ao fraco que eu sou forte.
Temos que estar sempre conectado com Deus. Para quê? Para que nem essa fraqueza espiritual venha cair sobre nós. Mas mesmo que você fique fraco, tem um Deus que te fortalece. Porque aqui está escrito, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Eu sei que não tem sido fácil, não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para nenhum de nós, assim como não foi fácil para nenhum desses homens que estão aqui com seus nomes registrados e as suas histórias na Bíblia. Não foi fácil para Jesus, mas Jesus sempre nos mostra, nos dá aqui o exemplo que temos que buscar a presença do Pai, que temos que nos fortalecer. Isso é cotidiano, isso é diariamente. Você se descarrega numa luta que aconteceu pela manhã, mas quando é pela tarde você já tem que estar conectado com Deus para renovar suas forças novamente, se preparar, porque todos os dias temos luta, temos vitória, temos lutas e temos vitórias. Todos os dias ganhamos e perdemos, nem todo dia o mar está para peixe. Mas se a gente estiver conectado com Deus, não seremos devorados pela fraqueza espiritual, não seremos destruídos por essa fraqueza espiritual. É por isso que está escrito, diga ao fraco que eu sou forte. Quando você está conectado, o Espírito Santo de Deus intercede por mim, intercede por você, intercede por todos nós, nos dando o renovo, trazendo o vigor, nos dando a força para continuar, para lutar. Amém, povo de Deus? Aqui em Marcos, capítulo 1, diz assim, capítulo 1, versículo 35, mais um exemplo daquilo que Jesus fazia, que era sempre conectar com o Pai. Diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, orar. Amém? Então aqui está sempre nos dando a revelação, a direção, porque se Jesus, ele saía de madrugada, ele se afastava do meio da multidão para orar, ele ia ao monte buscar o quê? A força de Deus. Imagine eu e você, meros mortais, se não temos que buscar essa força, se não temos que recarregar as nossas baterias espiritualmente, temos que nos manter cheio do Espírito Santo de Deus, porque se a gente não fizer isso, meus amados irmãos, vamos descarregar, vamos estar com a bateria totalmente descarregada, sem força para dar partida, sem força para buscar os seus objetivos, sem força para lutar pelos seus sonhos, pelaquilo que tu queres, sem força para lutar pela sua vida, em todas as áreas da sua vida, seja ela familiar, seja ela sentimental, seja ela financeiramente, seja na questão da saúde, buscar a sua paz. Precisamos dessa força que vem de Deus. Precisamos dessa força que vem do alto. E só finalizando, eu vou terminar aqui com essa passagem que se encontra em Efésios 6:10, que diz assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amém, meus amados irmãos? Então não tem outra fonte
aonde podemos buscar essa força, aonde podemos recarregar a nossa bateria. E só voltando aqui, para que grave no seu coração aquilo que o Senhor Jesus sempre nos ensinou, sempre nos deu o exemplo. Diz assim: ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões a procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Então, meus amados irmãos, aqui o Senhor Jesus foi buscar a força. O Senhor Jesus buscou força para poder recarregar suas baterias e estivesse pronto, preparado para continuar com seu ministério, que era de levar a palavra, levar o evangelho por todo lugar, por onde ele ia, fazendo sinais e maravilhas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que fique com essa reflexão, que você venha colocar no seu coração o entendimento de vivermos nessa vida sempre de bateria carregada, espiritualmente falando, para que eu e você possa vencer os dias maus. Porque a palavra diz que o mundo já se faz do maligno. Então temos que estar forte, com as nossas forças renovadas em Cristo Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus e peço a vocês que curtam a mensagem, dê aí o seu comentário, se inscrevam, se assim vocês acharem que vale a pena a gente alcançar os 4 cantos do mundo, porque para mim, particularmente, é o desejo do meu coração, que a gente venha levar o evangelho a outras criaturas. É uma palavra que vem do coração de Deus para o meu coração, e assim eu compartilho com todos vocês. Amém? Fiquem todos com Deus.